Áudio 40, vamos começar o capítulo 12, página 292, o poder de decidir a próxima ação. Tem uma missão pessoal de tornar qual é a próxima ação parte do nosso processo de raciocínio global. Prevejo um mundo em que nenhuma reunião, discussão ou interação terminará sem uma clara indicação de que é necessária ou não alguma ação, e caso seja, qual é ela, ou pelo menos quem é o responsável por ela. Prevejo organizações adotando um padrão segundo o qual qualquer coisa que surgir no campo da consciência de alguém será avaliada em busca de uma ação exigida e das decisões resultantes disso serão apropriadamente gerenciadas. Imagina a liberdade que traria as pessoas e empresas focar sua atenção em questões e oportunidades maiores. Quando uma cultura adotada qual é a próxima ação como uma pergunta operacional padrão, há um aumento automático na energia, na produtividade, na clareza e no foco. Ao longo dos anos, notei uma mudança extraordinária na energia e na produtividade sempre que indivíduos e grupos adotaram qual é a próxima ação, como uma pergunta fundamental a ser feita com consistência. Por mais simples que o questionamento pareça, ainda é raro vê-lo totalmente operacional onde precisa ser. Um dos maiores desafios que você pode encontrar é que, a partir do momento em que você se acostuma a indagar qual é a próxima ação, a si mesmo e aos outros ao seu redor, interagir com pessoas que não formulam essa pergunta pode ser altamente frustrante. Ela esclarece as coisas tão rapidamente que parece um pesadelo ter que lidar com indivíduos e ambientes que não a utilizam. Somos todos responsáveis por definir o que estamos comprometidos a fazer acontecer, se é que estamos comprometidos com algo, quando nos engajamos com os outros e com nós mesmos. Em determinado momento, qualquer resultado que temos um acordo interno de alcançar, precisamos tomar uma decisão sobre a próxima ação física necessária. No entanto, há uma grande diferença entre tomar uma decisão quando as coisas surgem e quando elas explodem. A fonte da técnica. Aprendi essa técnica simples, mas extraordinária da próxima ação há 30 anos com o meu mentor e um amigo de longa data, do Jim Edson. Ele tinha passado muitos anos prestando consultoria a executivos e pesquisando o que era necessário para libertá-los dos bloqueios que muitos tinham em relação aos projetos e situações em que estavam envolvidos, de modo a liberar e estimular a energia para uma mudança significativa necessária em suas empresas. Um dia, Jim começou a pegar cada pedaço de papel na mesa do executivo e o forçou a decidir qual era a próxima coisa que tinha que fazer para que aquilo avançasse. Os resultados foram tão imediatos e profundos para esse executivo que meu amigo passou anos aperfeiçoando a metodologia usando essa mesma pergunta para processar a caixa de entrada. Desde então, dado o que desenvolvi usando os insights de Jim, centenas de milhares de pessoas foram treinadas a partir desse conceito, que continua sendo uma técnica infalível. Esse processo de raciocínio não é inato nem parece se desenvolver naturalmente. Quando você nasceu, provavelmente não lhe passou pela cabeça perguntar à sua mãe: e aí? O que estamos fazendo aqui? Qual é a próxima ação e quem será responsável por ela? Trata-se de uma técnica de raciocínio, de tomada de decisão e de direcionamento consciente do foco que precisa ser aprendida. Ela lhe ocorrerá automaticamente quando a situação assim o exigir, como uma crise ou quando a pressão de uma situação, do chefe, de um cliente, do seu filho ou de uma circunstância inesperada, forçar a decisão a respeito de uma próxima ação para evitar consequências dolorosas. Porém, incorporar isso como um comportamento proativo antes que as circunstâncias sejam tão óbvias e as ações tão imediatamente necessárias é uma prática adquirida. Torná-la parte da sua vida pessoal e profissional. Nunca falhe em aumentar tanto a sua produtividade quanto a sua paz de espírito, criando a opção de fazer. Como uma pergunta tão simples pode ser
tão poderosa? Qual é a próxima ação? Para ajudar a responder essa pergunta, eu convido você a revisitar por um momento sua lista de varredura na mente, ou pelo menos a pensar em todos os projetos que provavelmente estão em sua cabeça. Você tem a sensação de que muitos deles não têm avançado de forma consistente e produtiva quanto poderiam? Possivelmente vai admitir que sim, de fato, alguns estão mesmo meio emperrados. Se você não sabe exatamente se fazer uma ligação, enviar um e-mail, falar com alguém, pesquisar algo na internet ou comprar um produto na loja, é a próxima ação para seguir em frente. Não está fazendo acontecer. O irônico é que provavelmente só seriam necessários 10 segundos para você descobrir qual é a próxima ação para quase tudo na sua lista. No entanto, são 10 segundos de raciocínio e tomada de decisão que a maioria das pessoas não fez sobre a maioria das coisas da sua lista. Por exemplo, alguém tem pneus anotados em uma lista. O que é isso? Pergunto. Ele responde: preciso de pneus novos para o meu carro. Então, qual é a próxima ação? Nesse ponto, ele geralmente franze a testa, pondera por um momento e apresenta sua solução. Bem, tenho que pesquisar na internet, lojas e preços de pneus. É mais ou menos esse tempo e esse investimento cognitivo que são necessários para decidir o que fazer em relação a quase tudo. São apenas poucos segundos de raciocínio focado que a maioria das pessoas ainda não dedicou à maior parte das coisas não concluídas. O segredo para avançar é começar. O segredo para começar é dividir as tarefas árduas e complicadas em tarefas pequenas e fáceis de executar e depois começar pela primeira. É bem provável também que a pessoa que precisa de pneus para o carro não esteja com isso anotado no radar há algum tempo. Também deve ter estado no computador centenas de vezes, muitas delas com tempo e energia suficiente para fazer essa ação. E por que não fez? Porque em seu estado mental, a única coisa do mundo que se sentiria disposto a fazer seria considerar todos os seus projetos, incluindo pneus, e descobrir quais eram as próximas ações. Nesses momentos, ele não queria pensar em nada. O que ele precisa ter feito era haver definido essas coisas. Se tivesse pensado nas próximas ações com antecedência, então, quando tivesse 15 minutos ao computador antes de uma reunião e sua energia fosse cerca de 4,2 em 10, poderia dar uma olhada numa lista de coisas a fazer e ficar maravilhado ao ver pesquisar pneus novos. Isso é algo que posso começar a fazer e concluir com sucesso. Pensaria ele, então de fato ficaria motivado para navegar na internet e fazer essa pesquisa. Só que para experimentar essa vitória de completar algo de útil na janela de tempo e energia que tem. Nesse contexto, ele seria incapaz de começar a rascunhar uma grande proposta para um cliente, mas tinha recursos suficientes para acessar a internet e conseguir informações simples rapidamente. É muito provável que em algum momento ele vá olhar para os pneus do seu carro e se sentir no topo do mundo. Se uma próxima ação, sempre haverá uma potencial lacuna infinita entre a realidade atual e o que você precisa fazer. Definir o que é uma ação de verdade no nível mais básico e organizar um lugar para os lembretes no qual possamos confiar são peças-chave para o aumento da produtividade e para a criação de um ambiente interior relaxado. Muitas vezes, até coisas mais simples ficam emperradas porque não tomamos uma decisão final sobre a próxima ação. Os participantes dos meus seminários geralmente têm uma lista de coisas como regular o motor do carro. Regular o motor do carro é uma próxima ação? Só se você estiver andando em direção ao carro com ferramentas na mão e roupas apropriadas para se sujar de graxa. Então, qual é a próxima ação? Preciso levar o carro na oficina. Assim, antes, tenho que saber se a oficina tem disponibilidade. Acho que devo ligar para lá e marcar uma hora. Você tem um número? Droga, não. Não tenho número, nem sei o nome da oficina. Foi Fred que indicou e não tenho essas informações. Sabia que estava faltando alguma coisa. E muitas vezes é isso que acontece em relação a várias coisas diferentes. Olhamos rapidamente para o projeto e alguma parte de nós pensa: não tenho todas as peças entre o ponto que eu estou e aonde eu quero chegar. Sabendo
Sabemos que existem coisas faltando, mas não temos certeza do que, então desistimos. Então, qual é a próxima ação? Preciso pegar o nome e o telefone. Acho que consigo essas informações com o Fred. Como você faria isso? Posso mandar um e-mail para ele. Portanto, a próxima ação, na verdade, é enviar um e-mail para o Fred pedindo os dados da oficina. Percebeu quantas coisas precisam ser rastreadas antes de chegarmos à verdadeira próxima ação de um projeto? Esse foi um exemplo típico. A maioria das pessoas tem muitas coisas como essa em sua lista e em sua cabeça. Por que pessoas brilhantes são as que mais procrastinam? É verdade que as pessoas mais inteligentes e sensatas são as que têm o maior número de decisões pendentes em suas vidas e suas listas. Por quê? Pense em como nosso corpo reage às imagens que temos na mente. Parece que o sistema nervoso não consegue distinguir a diferença entre uma boa ideia imaginária e a realidade. Pessoas inteligentes têm a capacidade de sortar mais rápido e de forma mais dramática que as demais. Para provar isso a si mesmo, imagine-se andando no mercado e aproximando da bem iluminada seção de hortifruti. Imaginou? Agora vai até as frutas cítricas, laranjas, tangerinas e limões. Veja a grande pilha de limões amarelos. Há uma tábua e uma faca perto dela. Pegue um desses grandes limões amarelos e corte ao meio no comprimento. Sinta o aroma cítrico. Está realmente suculento e há um sumo de limão pingando na tábua. Agora pegue uma dessas metades do limão e corte essa parte ao meio, ficando com 1/4 do limão na mão. Muito bem, agora lembra que você fez isso quando era criança? Põe esse pedaço de limão na boca e morda. Se você entrou na brincadeira comigo, provavelmente percebeu que a quantidade de saliva da sua boca aumentou pelo menos um pouco. Na verdade, seu corpo estava tentando processar o ácido cítrico. E ele existia só na sua cabeça. Se o seu corpo responde a imagens que você dá a ele, como vai se sentir fisicamente quando pensar em que, digamos, declarar seu imposto de renda? Você está criando imagens de facilidade, empolgação, plenitude, sucesso e vitória? Provavelmente não. Apenas por esse motivo que tipos de pessoas logicamente seriam as mais resistentes a serem lembradas de um projeto como esse, ou seja, quem procrastina mais? Com certeza as mais criativas, sensíveis e inteligentes, porque sua sensibilidade e criatividade lhe dá a capacidade de produzir em sua mente cenários de um verdadeiro pesadelo a respeito do que pode estar envolvido em fazer esse projeto, todas as consequências negativas que poderiam surgir se ele não ficar perfeito. Elas simplesmente entram em pânico instantaneamente e desistem. Sou velho e já passei por muitas dificuldades, mas a maioria delas nunca aconteceu. Quem não procrastina? Muitas vezes são tolos insensatos que simplesmente pegam alguma coisa e começam a tocá-la adiante, ignorando tudo que poderia dar errado. Todos os outros tendem a se preocupar demais com todo tipo de coisa. Fazer a declaração de imposto de renda? Não vai ser tão fácil assim. Este ano vai ser diferente, tenho certeza. Vi os formulários, eles parecem diferentes. Provavelmente há novas regras que eu vou ter que entender. Provavelmente eu vou ter que ler uma porção de coisas. Declaração normal ou simplificada? Junto com meu cônjuge ou separado? É possível querermos reivindicar novas deduções, mas para isso eu vou ter que reunir tudo e isso quer dizer que precisarei dos recibos. Ai meu Deus, não sei se de fato temos todos os recibos de que vamos precisar. E se não tiver, e mesmo assim reivindicar as deduções e cair na malha fina? Malha fina? Não, sonegação de impostos, cadeia. E assim, muitas pessoas psicologicamente se põem atrás das grades só de olhar para os formulários do imposto de renda. Em meus muitos anos orientando pessoas, detectei esse padrão mais vezes do que posso contar. Em geral, são as pessoas mais inteligentes e sofisticadas que têm as maiores pilhas no escritório, em casa, no e-mail e na mente. A maioria dos executivos com quem trabalho tem pelo menos vários projetos grandes, complexos e amorfos emperrados num armário ou na cabeça. Parece que há sempre pensamentos ameaçadores na mente deles. Se não olharmos para o projeto ou não pensarmos neles, talvez eles fiquem quietos. Pare de imaginar situações negativas, parar de imaginar situações negativas sempre aumentará sua energia. Então, qual é a solução?
Muita gente toma uns drinks para entorpecer os seus sentidos. Isso poderia diminuir sua energia imediatamente, pois o álcool é depressivo. Muitas vezes, porém, a energia aumenta pelo menos no início. Por quê? A bebida de fato inibe alguma coisa. Ela desliga a conversa negativa com você mesmo e as visões incômodas que infestam a sua mente. Mas a solução do entorpecimento é, na melhor das hipóteses, temporária. As tralhas não vão embora. Infelizmente, quando nos entorpecemos, não podemos fazer isso de modo seletivo. A fonte de inspiração, o entusiasmo e a energia pessoal também ficam comprometidos.